Olá galera, estamos aí para mais uma aula do canal Jojo Ciências. Espero que vocês gostem, curtam a aula, dê um like no canal e se inscrevam no canal, ok? Hoje nós vamos falar aqui sobre o sistema respiratório, quais os órgãos e quais as funções do sistema respiratório, ok? Aí nós temos o exemplo aqui, né, o desenho, uma imagem do nosso sistema respiratório. Portanto, todos esses órgãos, ok, que vocês visualizam aí, fazem parte do sistema respiratório. E qual é a função do sistema respiratório? Então aí nós temos a função do sistema respiratório, o sistema respiratório, ele é um conjunto de órgãos, certo? Formado por fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares e os pulmões. E esse conjunto de órgãos, eles são responsáveis por realizar as trocas gasosas do nosso organismo, absorver o gás oxigênio do ar, que vai ser levado até os pulmões, e nos pulmões ocorrem essas trocas gasosas, na qual o gás oxigênio entra na corrente sanguínea e o gás carbônico é lançado fora da corrente sanguínea, onde será eliminado fora do nosso organismo através da nossa expiração. E através da inspiração, nós vamos absorver o gás oxigênio. Então, os órgãos do sistema respiratório são responsáveis por realizar as trocas gasosas do nosso organismo. E aí nós temos os órgãos do sistema respiratório, como eu já disse, as fossas nasais, faringe, a laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos pulmonares e os pulmões. Lembrando que os bronquíolos e os alvéolos pulmonares, eles estão localizados dentro dos pulmões. Temos aqui as fossas nasais. Qual é a função das fossas nasais? Portanto, as fossas nasais, também conhecidas como cavidades nasais, ok? São duas cavidades paralelas que vão das narinas até a faringe e são separadas por uma ou outra parede cartilaginosa, terminando na faringe, certo? Então aí a cavidade nasal ou as fossas nasais, elas são responsáveis por filtrar o ar, umedecer e aquecer o gás oxigênio, né, que vai ser levado até os pulmões, os alvéolos pulmonares, para realizar as trocas gasosas. Então esse gás oxigênio, antes de chegar até os pulmões, ele tem que ser umedecido e aquecido e também filtrado. E quem faz isso? As fossas nasais. Nas fossas nasais nós temos os pelos, ok, que vão fazer a varredura dos micro-organismos, da poeira que chega até elas. E também nós temos nas fossas nasais o muco, que é aquela substância pegajosa no nariz, na qual essas partículas elas vão ficando retidas nas fossas nasais. Quando nós estamos resfriados, ok, o que acontece? Há uma produção maior de muco, na qual esse muco ele vai ficar mais líquido e vai ocorrer a coriza, ok? E aí, depois das fossas nasais, nós temos a faringe. A faringe, ela se localiza, certo? Por sua vez, na garganta. Lá no fundo da garganta, nós temos a faringe, uma porção da anatomia que faz parte da boca, ok, e do nariz, vai até a laringe. Então aí a faringe pega a parte da boca, a parte do nariz e vai até a laringe. A faringe, ela faz parte tanto do sistema respiratório e do sistema digestório, ok? Lembram lá no sistema digestório, certo? Quando nós realizamos o ato de deglutição, ali nós temos a glote, certo? Que é o canal ali que leva o alimento para o esôfago.
mas nós temos ali na glote uma pequena cartilagem que é chamada de epiglote. Quando realizamos o ato de deglutição, a epiglote ela fecha a entrada da glote, que vai para o sistema respiratório. Então, quando você realiza o ato de deglutição, o alimento ele vai ser encaminhado para o esôfago. A entrada do sistema respiratório, que é a traqueia, está fechada, para não ocorrer o engasgo. E quando nós estamos respirando normalmente, sem estarmos nos alimentando, essa epiglote ela está suspensa, ok? Deixando a glote aberta para que nós possamos realizar a nossa respiração normalmente, ok? Então, a faringe faz parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório. Ela faz parte da boca e do nariz e vai até a laringe, ok? Aí nós temos a laringe, certo? A laringe, ele é um órgão do sistema respiratório, situado no plano mediano e anterior ao pescoço, além de via aerífica, é o órgão da produção de som. Esse órgão estende da faringe à traqueia e é composto por cartilagens revestidas de uma membrana mucosa que fica dobrada, formando as pregas vocais. Então, o que acontece? A laringe, ela vai da faringe até a traqueia, ok? E ela é formada por pregas vocais, certo? Ela funciona como uma válvula e também é uma protetora que impede a passagem de ar durante a deglutição. Como eu acabei de comentar, lá da faringe, a laringe também ajuda nessa situação. O que acontece? Aqui nós temos a laringe, ok? Que é formada por pregas vocais. Essas pregas vocais, elas estão esticadas, ok? E quando o ar passa pela laringe, ela vai produzir o som, que é chamado de fonação. Portanto, o timbre de voz, a nossa fonação, vai depender aqui das pregas vocais, de acordo com a sua situação. Se ela está mais esticada ou menos esticada, aí vai ocorrer a produção da voz, a produção do som. Por essa razão, é chamada de caixa de voz, ok? Então, a laringe, na laringe nós temos as pregas vocais. Essas pregas vocais, elas vão vibrarem quando o ar passar por elas, e quando passa por elas, vai ter aí a fonação, a produção da voz, ok? E depois da laringe, nós temos aqui a traqueia. A traqueia é um órgão do aparelho respiratório que vai da laringe, ok, até os brônquios. Tem aproximadamente 12 centímetros. Depende da estatura da pessoa, alguns chegam até 20 centímetros, ok? Portanto, ele é formado por anéis, ou melhor, a traqueia é formada por anéis cartilaginosos, que mantém essa traqueia aberta, ok? Ela tem um diâmetro de aproximadamente 1,5 centímetro, certo? Na traqueia também ocorre aí algumas situações semelhantes à das fossas nasais, na qual alguns micro-organismos, algumas partículas de poeira que passaram lá nas fossas nasais vão ser retidas aqui na traqueia, impedindo que cheguem até os brônquios e até aos alvéolos pulmonares. Então a traqueia, ela vai daqui, ok, até aqui a faringe. No final da traqueia ocorre uma bifurcação, ok, para a direita e para a esquerda, que são os famosos brônquios, ok? E aí nós temos os brônquios. Então aqui, ó, a traqueia, certo? Chegou o final da traqueia, ela se bifurca, direita e esquerda. Essa parte aqui, ela é chamada de brônquios, certo? Esses brônquios, eles estão ligados aos pulmões.
Portanto, estes, por sua vez, dividem-se em brônquios segmentares ou de terceira ordem, que vão ter os segmentos broncopulmonares. Os brônquios, por sua vez, se ramificam várias vezes até que se transformem em bronquíolos, um para cada alvéolo pulmonar. Então, a traqueia se ramifica, certo? Em duas, formando os brônquios. As pessoas que têm problema de bronquite, certo? Porque os brônquios, eles estão infeccionados, ok? E quando infeccionam os brônquios, a bronquite fica mais atacada, ok? E por sua vez, esses brônquios, ok? Eles se ramificaram, certo? Formando os bronquíolos. Então aqui, ó, eu vou contornar para vocês. Aqui nós temos os pulmões direito e o pulmão esquerdo, ok? Na imagem anterior nós temos aqui a traqueia, certo? A traqueia se ramificou em brônquios, certo? Dentro dos pulmões, esses brônquios, eles vão se ramificar em bronquíolos, ok? Que são ramificações menores. Portanto, essas ramificações menores, formando os brônquios. E esses brônquios, eles vão se dividindo, ok? Em terminais respiratórios. E no final desses terminais respiratórios, vão formar os alvéolos pulmonares. O que nós temos aqui, os alvéolos pulmonares. E os alvéolos pulmonares, eles são responsáveis pelas trocas gasosas. Então aqui no final de cada bronquíolo, ok, toda a ramificação, nós vamos ter os alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares, eles são semelhantes a cachos de uvas, ok? Porque são várias bolinhas, como aparecem aqui, ó. E aí, ele tem a aparência semelhante à de um cacho de uva. E dentro desses alvéolos, nós temos os capilares sanguíneos. E nos capilares sanguíneos é que ocorrem as trocas gasosas. Aqui nós temos a representação em azul, que representa os vasos capilares que transportam o gás carbônico, ok? E em vermelho, os capilares que transportam o gás oxigênio. O sangue arterial vermelho e o sangue venoso em azul. Sangue arterial rico em gás oxigênio e o sangue venoso rico em gás carbônico. Nesses alvéolos ocorrem as trocas gasosas, que o sangue ele elimina o gás carbônico, ok, que foi produzido lá pelas atividades celulares, e absorve o gás oxigênio, que serão levados novamente para as células. Então aqui, ó, nós temos, observem que o gás oxigênio, ok, ele está entrando nos tecidos e o gás carbônico sendo lançado na corrente sanguínea. Aqui, chegando nos alvéolos, o que ocorre? O gás oxigênio, ele sai dos tecidos, ok? Sai dos alvéolos pulmonares, ok? E o gás oxigênio entra nos alvéolos pulmonares, onde vão ocorrer aí as trocas gasosas, ok? Deixando o gás carbônico, ou eliminando o gás carbônico e absorvendo o gás oxigênio que chegou até os pulmões. Aí nós temos também um músculo que é responsável pelo movimento dos pulmões, ok? Nós vimos lá o sistema respiratório, mas nós temos alguns músculos que vão ser responsáveis por essa função da movimentação dos pulmões. Aqui nós temos essa parte vermelha aqui, ó, o diafragma, certo? O diafragma é um músculo que se localiza abaixo dos pulmões e ele vai se contrair quando os pulmões encher e relaxar quando os pulmões esvaziar. Diafragma é o principal músculo da respiração.
e é responsável por separar as cavidades torácica e abdominal. O músculo diafragma é encontrado em todos os mamíferos e em algumas aves. Em humanos, o diafragma insere anteriormente no externo e nas costelas e posteriormente à coluna. Portanto, ele está localizado nessa região, abaixo dos pulmões, ok? Atrás do externo. E aí nós temos aqui, além do diafragma, ok? Nós temos também os músculos intercostais. Os músculos intercostais, eles estão entre as costelas. Quando nós inspiramos, a nossa caixa torácica, ela aumenta o seu volume, ok? Portanto, há uma movimentação nas costelas. Quando movimenta, o que acontece? Os músculos, eles se contraem e também eles se relaxam. O principal aqui que nós temos, o diafragma, mas não podemos esquecer também dos músculos intercostais, que são fundamentais para essa movimentação, essa contração e essa elasticidade da caixa torácica, ok? E aí nós temos o sistema respiratório, ok? A entrada e a saída de ar nos pulmões. Então, o que acontece? Quando nós inspiramos, ok? Você está absorvendo o gás oxigênio do ar. Esse processo é chamado de inspiração. Como nós já vimos, ele vai ser levado até os alvéolos pulmonares, ocorrem as trocas gasosas, o sangue solta ou libera o gás carbônico e absorve o gás oxigênio. Quando ocorre essa troca lá nos pulmões, o gás oxigênio que estava em excesso, ele é liberado. Aí ocorre o ato de expiração, que você está eliminando o gás carbônico, ok? Então aqui tem o esqueminha e ocorrendo a movimentação, ok? Portanto, quando o ar está entrando, observe que o diafragma abaixa. Então está ocorrendo a contração. Quando ele está abaixando, está ocorrendo a contração do diafragma, porque a caixa torácica está aumentando o seu volume. Quando liberamos o gás carbônico, que é a expiração, os pulmões eles estão diminuindo o seu volume, ok? E o diafragma está se contraindo. Então, quando nós inspiramos, é que a pressão interna é maior que a pressão externa. Os pulmões enchem. Quando realizam as trocas gasosas, a pressão interna fica maior que a pressão externa. Portanto, o gás carbônico ele é liberado. O gás é impulsionado para fora do nosso organismo. E observando aqui no esqueminha, nós temos nos pulmões uma película que recobre os pulmões, que é chamada de pleura, ok? Portanto, aí nós temos o sistema respiratório, a pleura. A pleura é, portanto, uma membrana envoltória infratorácica em cujo interior há um espaço laminar, também denominado de atividade pleural, que contém pequena quantidade de líquido lubrificante, secretado pelas túnicas. Esse líquido reduz o atrito entre as túnicas, permitindo que as deslizem facilmente uma sobre a outra durante a respiração. Então, durante a respiração, o que vai acontecer? Essa pleura que recobre todo o pulmão ou os pulmões, ok? Tem um espaço bem pequeno entre os pulmões e essa pleura. Esse espaço é preenchido por um líquido e esse líquido ele vai facilitar a movimentação dos pulmões, na qual ocorre aí um líquido lubrificante para ter uma facilidade para realizar essa movimentação nos pulmões, ok? Então aí nós temos os órgãos do sistema respiratório, certo? Desde o início, lá das fossas nasais até os alvéolos pulmonares, como ocorre o funcionamento da
do sistema respiratório. As trocas gasosas, cada órgão, qual é a sua função e assim sucessivamente. Aí nós temos também, né, o sistema respiratório, o controle da respiração. Nós podemos respirar mais rapidamente ou mais devagar. Se você estiver realizando uma atividade física, correndo, nadando, por exemplo, ok, você vai ter um consumo maior de gás oxigênio, certo? E uma liberação também do gás carbônico que é produzido pelas atividades celulares, certo? E também, se você quiser, quando você está realizando atividade física, isso vai ser normal, respirar mais rapidamente porque você precisa de mais oxigênio, certo? Mas você pode também trancar a sua respiração por alguns segundos ou alguns minutos, depende da sua capacidade respiratória ou da sua capacidade pulmonar. Mas nós temos um órgão no encéfalo, ok, que é o bulbo. O bulbo, ele é responsável pela nossa respiração. O que acontece? Se você parar de respirar por um certo tempo, o bulbo, ele será informado e ele vai forçar você voltar a respirar novamente, ok? Portanto, aí nós temos o controle da nossa respiração. Mas se você parar de respirar por algum momento, o bulbo, ele será informado e aí você vai voltar a respirar, ok? Essa foi a aula de hoje sobre o sistema respiratório. Espero que vocês tenham gostado, ok? Deixe o seu like, se inscreva no canal, dê um joinha, aquele abraço e até a próxima!